Pessoal, eu desse irmãos capazes do Senhor, amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Glória a Deus. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Jesus! Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Oh, aleluia! Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Oh, aleluia! Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Glória a Deus! Sim, Jesus! Minha vida É o teu povo, Pai! faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, glória! Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Oh, Jesus! Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aleluia, Deus! Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Oh, glória! Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Aleluia! Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, ouça a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, e faz um milagre. Me toca nesta hora, Glória! me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, este hino é uma oração, amados irmãos, remove a nossa pedra, amém? Todos nós temos algo para ser removido, temos algo para ser tirado das nossas verdade, vidas. Deus, Só aleluia. Jesus, Ele pode fazer um milagre. Oh, glória. Nós podemos até tirar a pedra, mas o milagre é só Jesus que faz. Ressuscitar o morto é só Jesus, amados irmãos. Ressuscitar um sonho que está aí enterrado é só Jesus, amém? Amém. E Jesus, Ele faz um milagre porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele não mudou, o mesmo Jesus de 2000 anos atrás, amados irmãos, Ele continua poderoso hoje para operar um milagre na sua vida e na minha vida. Aleluia. Amém, amados? Amém. Quantos aqui acreditam nisso? Oh, glória. Aleluias! Para isso nós estamos aqui, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos no poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz para a igreja: eu não me envergonho do Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, amém, amados? Louvado seja Deus! Glória a Deus! Vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Deus quer falar conosco, Deus quer ministrar esta palavra dentro do nosso coração. Sabe para quê? Para que nosso coração seja guardado. Para que nós venhamos guardar o nosso coração do que Jesus aqui vai nos ensinar. Capítulo 12, versículo 14. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhe disse: acautelai-vos e guardai-vos da alvareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Ó Deus, e neste momento, ó Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença santa, maravilhosa neste santuário, Senhor. Ó Deus, que o milagre nesta noite aconteça nas nossas vidas. Que as pedras, ó Pai, sejam removidas das nossas vidas, ó Pai. Para que nós venhamos ouvir, ó Deus, a tua voz chamando, Senhor. Para que nós venhamos ouvir a tua voz, ó Pai, chamando o nosso nome. Em o nome de Jesus Cristo, abra os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para que nós venhamos não somente ouvir a voz, mas que nós venhamos ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor, a voz do Senhor ministrando dentro da nossa alma. No nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te louvamos e nós te agradecemos nesta noite. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amados irmãos. Amados irmãos, a palavra de Deus, o qual nós lemos aqui nesta noite, a Bíblia diz que um homem da multidão chegou a Jesus, pedindo a Jesus um favor. Ele pediu para Jesus conversar com o irmão dele, para que o irmão dele pudesse repartir a sua herança, para que ele pudesse dividir a herança que era para ser repartida entre eles. E Jesus agora fala para aquele homem: quem me pôs por juiz? Sabe por quê, amados irmãos, Jesus falou quem me pôs por juiz? Porque Jesus, amados irmãos, Ele é o nosso Salvador. E Jesus também, Ele é o nosso advogado. Mas um dia, amados irmãos, esta posição vai ser trocada. Um dia, a Bíblia diz que Ele vai deixar de ser advogado e Ele vai passar a ser juiz. Ele vai julgar todos os homens na face da terra. Mas o dia do julgamento ainda não chegou, amém? Alguns disseram que era ontem, que era o dia do grande julgamento de Deus. Mas não foi ontem, amados irmãos, porque a Bíblia não declara o dia e a hora. A Bíblia declara para nós estarmos vigilantes, porque o dia e a hora ninguém sabe, amados irmãos. É onde nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque um dia vai acontecer. Mas não foi ontem, não foi ainda hoje, pode ser agora, que nós vamos ter que comparecer diante do trono de Deus, amém, amados? Mas a palavra de Deus agora, Jesus traz uma parábola e trazendo para um alerta para aquele homem, para os discípulos, para os
os servos dele que estavam ali perto dele, e este alerta, amados irmãos, está bradando 2000 anos depois. Quando Jesus diz no versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos da alvareza. O que é alvareza? Alvareza, amados irmãos, é o apego ao dinheiro, é o amor exagerado ao dinheiro. Todos nós trabalhamos, todos nós precisamos do dinheiro, todos nós precisamos de pagar as contas que chegam todos os dias nos nossos correios, não é verdade? Todos nós, amados irmãos, precisamos do dinheiro. Mas a alvareza, amados irmãos, não é somente uma necessidade do dinheiro, é o amor, é o apego ao dinheiro. É onde nós precisamos de guardar o nosso coração da alvareza, do amor exagerado ao dinheiro. A avareza, amados irmãos, é a ganância. É uma pessoa, quando ela é avarenta, ela é uma pessoa gananciosa. Ela quer sempre mais e mais. Ela nunca se contenta com aquilo que Deus já abençoou, com aquilo que Deus já deu, com aquilo que ele tem. Ele sempre quer mais e sempre ele começa a desejar mais e mais as coisas que não pertencem a ele. E Jesus dizendo, olha, guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amados irmãos, possuir bens não é pecado. Ter bens, amados irmãos, não é mal. Podemos possuir bens, podemos ter casa, podemos ter empresas, podemos sim, amados irmãos, desde que o nosso coração não esteja apegado aos bens materiais, porque o nosso coração tem que estar guardado no Senhor. É por isso que lá em Provérbios a palavra de Deus diz, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as saídas da vida e da morte. Amém, amados irmãos? Precisamos de guardar o nosso coração. E como nós vamos guardar o nosso coração? Guardando a palavra de Deus dentro do nosso coração, nós vamos estar com o nosso coração guardados no Senhor. Jesus diz aqui, olha, guardai-vos da avareza. Estejamos prevenidos. Esta palavra, amados irmãos, é uma palavra de prevenção para nós também. Não foi somente para os apóstolos há 2000 anos atrás, é uma palavra de prevenção para aqueles que vivem agora no século 21. Para nós também, amados irmãos, que nós vivemos num país de primeiro mundo. Nós vivemos aqui, amados irmãos, num país de oportunidades, de ofertas. Se nós quisermos trabalhar aqui dia e noite, nós encontraremos trabalho, nós encontraremos full times, more times, part times e mais more times, e vamos trabalhar de dia e de noite. Mas, amados irmãos, a vida do homem não constitui naquilo que ele possui, disse Jesus. E a Bíblia agora começa a relatar uma parábola. Jesus falando, olha, e propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Amém, amados? Vamos aqui aprender com Jesus. Produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho aonde recorrer os meus frutos? E lhe disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ele já tinha os celeiros, irmão João. Mas o apego a ele, o apego ao dinheiro era tão grande, que eu vou fazer o seguinte, em vez de eu repartir com as pessoas a bênção que Deus me deu, porque esse ano produziu tanto na minha vida. Amados irmãos, aquilo que de graça nós recebemos do Senhor, é o que a Bíblia nos chama a atenção para nós compartilharmos de graça também. Aquele homem produziu tanto o seu campo, em vez dele chamar os vizinhos, chamar as pessoas para compartilhar a bênção, encher os seus celeiros, mas compartilhar a bênção porque foi abundante, ele disse, não, eu vou derrubar os meus celeiros, porque são pequenos, e vou construir outros maiores. E assim ele fez. Ele derrubou os celeiros, ele edificou outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Descansa, ó minha alma. Agora eu tenho com abundância. E ele disse consigo, alma, agora você pode descansar. Agora você já fez o pé de meia. Amados irmãos, tudo isso aqui é passageiro. Tudo
que nós temos hoje, o carro novo, amanhã ele já fica velho. Daqui 3 anos, você tira um carro hoje, zerado da loja. Daqui 3 a 4 anos, 5 anos, dependendo do nosso cuidado, ele já está enferrujando. Ele já está começando a criar ferrugem nele. Sabe por quê? Porque as coisas daqui são passageiras, são transitórias. Tudo aqui, amados irmãos, vai ficar velho, vai passar na nossa vida. Mas aquilo que nós guardamos, aquilo que nós fazemos com o nosso Deus, isso é eterno, isso não passa. Amém, amados irmãos? E ele disse consigo: olha, descansa minha alma, folga, bebe. Agora você pode ir para Cancún, agora você pode ir para Bermudas, agora você pode só curtir. Agora você já fez tudo, alma. Pode descansar, pode folgar, minha alma. Porque agora eu não preciso de mais nada. Eu não estou falando do Carlos, amém, irmãos? O servo de Deus tem que visitar mesmo, tem que passear. Tem oportunidade, amados irmãos, vai para um cruzeiro, vai passear. Em nome de Jesus, um dia eu chego lá também. Não é minha época ainda, né, Carlos? Eu chego lá também, em nome de Jesus. Nós precisamos, amados irmãos, disso. Mas aqui não é essa questão. Este homem aqui, ele disse consigo mesmo: agora eu tenho muito, os meus bens são muito. Agora eu tenho, amados irmãos, ele colocou a confiança nos seus bens materiais. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança, amados irmãos, não está no Bush, não está no Obama, não está na Dilma. A nossa confiança, amados irmãos, está no Senhor dos Exércitos. Ontem o Carlos leu um versículo aqui: muitos curvam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem de pé. Nós confiamos no Senhor. A nossa confiança não está no dinheiro na conta, não, amados irmãos. A nossa confiança está na poderosa mão de Deus. Esse homem aqui, amados irmãos, ele disse: olha, descansa, porque a confiança dele estava nas coisas materiais dessa terra. Mas o versículo 20 chama a atenção. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Ele disse: olha, come, descanse. Mas naquela mesma noite ele ia ser ceifado. Naquela mesma noite ele ia passar para a eternidade. Naquela mesma noite ele ia passar, amados irmãos, dessa vida para a eterna. Porque essa vida aqui, ela é passageira. Um dia nós nascemos, no outro nós partimos. É assim a vida, é o ciclo da vida. Uns vivem mais um pouquinho, outros chegam aos 70. A Bíblia diz que é canseiro e enfado. Não é verdade? Nós já chegamos numa idade que a gente já sente canseira, já dor no pé, dor nas costas. Quanto mais a idade vai chegando, o peso vai sobrecarregando na gente, e a gente já começa a sentir o peso da idade. Uns é problema de junta, né? Problema de veieira. É assim mesmo. Não aponta o dedo não, hein? Tem 5 apontados para você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz louco. Esse homem, amados irmãos, a Bíblia chama ele de louco. Sabe por quê? Ele era rico. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha com abundância. Mas a Bíblia chama ele de louco. Diz uma certa história que um homem trabalhava na roça. Um homem crente, um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que não ficava conversando fiado, era um homem que quando falava as coisas de Deus. Era um homem respeitado na fazenda, ele era empregado. E um certo dia Deus deu uma revelação para aquele homem. Deus falou para aquele homem que o homem mais rico da fazenda iria partir naquela noite. E ele relatou o sonho, relatou a revelação de Deus para o seu patrão, que era o dono da fazenda. O dono da fazenda tinha muitos recursos. Diz a história que ele chamou os médicos, rodeou a cama dele de médico, ele não dormiu. Os médicos passou a noite inteira rodeando aquele homem rico. Porque aquele homem tinha muitos bens, ele era o homem mais rico aqui da terra, era ele. E ele tinha recursos, ele chamou os médicos. E amanheceu o dia, Yas. Ele disse: o irmãozinho errou. O irmãozinho hoje falhou. Deus não cumpriu a palavra que ele tinha falado. E ele correu para fazer
uma chacota com o irmão, correu na casa do irmão bem cedo, irmão João, para falar para o irmão que ele tinha errado. E quando ele bateu na porta, ô irmão, abre a porta, aqui é o patrão. O irmão não abriu a porta. Ele achou estranho. Bateu de novo e foi batendo e ninguém abriu a porta. Arrombaram a porta. Chegou lá, o irmãozinho, empregado, tinha partido. Naquela fazenda, amados irmãos, ele era o mais rico. Por quê? Porque o amor dele não consistia nos bens materiais, mas em Deus. Aquele homem tinha materiais, tinha bens materiais, mas não tinha os bens eternos. Amém, amados irmãos? A nossa riqueza está no céu. Lá no céu, amados irmãos, a Bíblia diz que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, que Jesus foi preparar uma mansão, amados irmãos, foi preparar um lugar grande para nós. E a Bíblia diz que se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez e levarei vocês para que esteja comigo todos os dias. Amém, amados irmãos? Isso aqui é passageiro. A casa nova um dia ela vai ficar velha. O sofá novo vai passar, um dia vai ficar velho. Amém, amados irmãos? Nossa vida também passa. Um dia estava novinho, estava bonitinho. Hoje, amados irmãos, já perdeu até os cabelos, já ficou feinho. Amém? Aleluias. É o que Deus, é o tempo, é a idade, vai passando. Isso aqui é passageiro, amados. Mas nós estamos falando de coisas eternas que é somente Jesus pode dar. E a Bíblia diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado, para quem será? Amados, aonde está o nosso coração? Vamos descobrir nesta noite aonde está o nosso coração. Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? Porque se o nosso coração, amados irmãos, não estiver no Senhor, estiver nos bens materiais, estiver nas coisas dessa terra, amados irmãos, nós não vamos chegar no céu. Se o nosso coração, amados irmãos, estiver somente nas coisas passageiras, somente nos prazeres da avareza, da soberba, da ganância. Amados irmãos, neste país tem um espírito consumista, que se nós não tomarmos cuidado, nós também entramos nele. Muitas vezes, amados irmãos, nós compramos as coisas sem necessidade, sabe por quê? Porque está em promoção. 80% de desconto, não, eu tenho que levar. Eu não preciso, já tem 10. Mas eu compro porque está em promoção. É o espírito que opera, amados irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, nós entramos neste mesmo sistema deste mundo. E a Bíblia nos chama a atenção para nós não nos conformarmos com este mundo, mas buscarmos o quê? A transformação, a renovação da nossa mente. Apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Esse homem ajuntou muito. Esse homem colocou o celeiro, derrubou os celeiros pequenos, fez outros grandes, fez ali uma grande fortuna, amados irmãos. O dinheiro que ele tinha era para passar a vida toda agora descansando, curtindo. Mas na Bíblia diz que ele não aproveitou nada. Naquela mesma noite que ele disse consigo, pode descansar, agora tem muito. Nessa mesma noite a Bíblia diz, te chamarão, te pedirão a tua alma. A Bíblia conta a história de um rei. Vamos aqui comigo passear na palavra de Deus. 2 Crônicas, no capítulo 26. Capítulo 26 de 2 Crônicas. Amados irmãos, quando o profeta Isaías, no capítulo 6, ele fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Me chama a atenção, porque a Bíblia diz que antes de ver, teve que morrer algo. Antes dele contemplar a visão de Deus, a glória de Deus, a revelação que ele teve da presença de Deus, algo teve que morrer. E eu entendo agora por que teve que morrer. A Bíblia diz, capítulo 26, versículo 1, então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias.
Quantos anos que ele tinha? 16. Ele reinou em Israel 52 anos. 55 anos. Ele edificou Elote, restituiu a Judá. Depois que Amazia descansou com seus pais, era Uzias de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. Versículo 4. Fez o que era... O que, irmãos? Presta bem atenção. Começo. O começo, amados. Ele começou maravilhosamente. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele tinha 16 anos, caros. E ele já começou o seu ministério fazendo o que era certo. Começou, amados irmãos, agradando a Deus. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazia seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instituiu no temor de Deus. Zacarias era o sacerdote, era o profeta, era ali aquele que estava ali com a responsabilidade de ensinar aquele homem os caminhos do Senhor. Final do versículo 5. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Amado, você quer ser próspero? Você quer ser bem sucedido nessa terra? Busca o Senhor. Eu tenho um ditado comigo, não é da agora de crente, mesmo antes sem ser crente. Eu falava que Deus tem mais para dar do que o diabo para carregar. Deus tem muito mais para nos dar do que o diabo para tomar, irmãos. Muitas vezes nós ficamos agarrados em coisinhas que a gente perde na caminhada. Não é verdade? Às vezes perde um trabalho, às vezes perde um serviço, às vezes perde um part-time, às vezes perde algo na vida e nós ficamos agarrados naquilo. Nós não esquecemos, nós não desapegamos daquilo. Mas Deus, Ele é maravilhoso, amados irmãos, e Ele tem muito mais do que nós pensamos e que nós imaginamos. Deus tem preparado, amados irmãos, nos seus tesouros do céu, coisas grandes para cada um de nós, amém? Amém. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quer ser próspero nessa terra? Vamos buscar o Senhor. A Bíblia diz, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o que vai acontecer, Piazza? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, amados irmãos. O apóstolo Paulo diz, olha, e o meu Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, coloca Deus na sua vida, porque enquanto nós buscarmos o Senhor, Deus vai fazer prosperar, amados irmãos. O pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus se torna nada. Mas nós precisamos de buscar a Deus. Nós precisamos de colocar Deus, Jesus, em primeiro lugar da nossa vida, no centro. A Bíblia diz que o rei Uzias, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Presta bem atenção. Versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus. Quebrou o muro de Gate. O muro de Jabné, de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias e o seu renome se espalhou. Ou seja, se tornou conhecido. E o final do versículo me chama a atenção. A Bíblia diz, porque se tornou muito poderoso. Aí é onde entra o perigo. Amados irmãos, quando começa pequenininho, começa humildezinho, tinha 16 anos, buscou o Senhor, Deus ali, enquanto ele estava buscando, Deus ali abençoando, cara, Deus prosperando, Deus ajudando. Quando fala prosperidade, a gente só pensa no material, na verdade, no financeiro. Mas quando a gente fala de prosperidade bíblica, amados irmãos, é uma prosperidade que não abrange somente o bolso financeiro, ela abrange todas as áreas da nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa vida. Deus abrange todas as áreas da nossa vida. Deus nos cerca de todos os lados com a sua bênção.
Deus nos guarda de todas as formas. Deus nos protege, amados irmãos, de acidente. Deus nos protege de tantas coisas, amados irmãos. Isso é a prosperidade de Deus. Deus guarda os nossos filhos, Deus dá livramento. Por quê? Porque nós estamos debaixo da bênção de Deus. Aleluia. E quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, a minha esposa está debaixo da bênção de Deus, os meus filhos estão debaixo da bênção e da proteção de Deus. Amém, amados? Os nossos parentes, mesmo os direto ou indireto, aqueles que estão mais distantes, mas tem uma promessa para ele, que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas o problema, amados irmãos, é quando o homem pensa que ele cresceu. É quando o homem pensa que ele é alguma coisa. É quando as coisas se tornam grandes, poderosas. A pessoa bate no peito e pensa, nós somos, eu sou. E ele pensa que é alguma coisa. Aqui, amados irmãos, a Bíblia diz, até que se tornou poderoso, forte. Fez em Jerusalém, versículo 15, máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para que atirassem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe. Tem muita gente procurando fama, né? Que Deus nos guarde. Jesus falou, acautelai-vos da avareza. Sabe por que isso? Guarda o coração. A Bíblia diz agora que a fama dele voou muito longe. Final do versículo 15. Pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Até que se tornou forte. É onde nós precisamos de cuidar, amados. É onde nós precisamos de guardar o nosso coração. Quando nós pensamos que já somos fortes. A Bíblia diz, digo fraco que forte sou. E o contrário disso. O forte que pensa que é forte, se torna nada perante Deus. Se a Bíblia diz que nós somos fortes é quando nós estamos fracos, quem somos nós para pensar que nós somos fortes? O dia que nós pensarmos que nós estamos fortes, amados, nós já caímos da graça. O dia que pensarmos que todo mundo desvia, eu não desvio, nós já perdemos a graça de Deus na nossa vida. É o dia que a gente pensa que a gente está forte. Se a Bíblia me chama a atenção, aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Porque se cair, amados irmãos, o tombo é grande. Precisa de voltar atrás. Jesus chamou a atenção da igreja lá em Apocalipse, falou, volta lá atrás, arrepende. Volta à prática das primeiras obras. Conserta a vida. Porque senão vou voltar e sabe o que vai acontecer? Eu vou tirar o candeeiro, aí não vai ter lugar mais para colocar fogo, pias. Porque candeeiro é que segura o fogo. Amados irmãos, se arrancou o candeeiro, acabou, não tem mais fogo. Não tem mais fogo no altar, acabou. É por isso que Jesus falou, olha, arrependa. Volta à prática das primeiras obras. Volta lá atrás, conserta a vida. Mas havendo fortificado, exaltou o quê? Aonde, irmãos? Por que Jesus falou, guardai-vos da avareza? Jesus estava falando de quê? Do coração. Jesus estava advertindo a igreja, sabe de quê? O coração. Guarda da avareza. Guarda o coração. Porque a Bíblia diz que ele se tornou poderoso, mas exaltou o seu coração. Amados irmãos, quando o homem entra dentro do coração, ele está perto de cair da graça. Olha o que aconteceu com este homem. Depois que a exaltação entrou dentro do coração, até se corromper. É por isso que a Bíblia diz, olha, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Amados, muitas vezes nós pensamos que nós conhecemos uns aos outros. O marido conhece a esposa, ou a esposa conhece o marido, mas aqui dentro, o único que tem poder e conhece se chama Deus. O único que conhece o nosso coração, o nosso verdadeiro eu, quem nós somos, né? O monstro que está dentro da gente, né, Carlos? Somos nós.
É onde nós precisamos de tomar cuidado. Até que se exaltou o seu coração, até se corromper. Amados irmãos, começou tão bem, buscando a Deus, sendo ajudado. A Bíblia diz, me chama a atenção essa palavra, ele foi maravilhosamente, que palavra linda, ajudado por Deus. Deus ajudou aquele homem de uma forma tão maravilhosa. Possivelmente, amados irmãos, num momento difícil daquele homem, viu a mão de Deus, viu o amparo de Deus, viu o cuidado de Deus para com a vida dele. Aquele homem foi tremendamente usado, guardado, ajudado por Deus. Mas o coração se exaltou. Foi infiel ao Senhor. Diz a palavra do Senhor. Foi infiel ao Senhor, seu Deus. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Amados irmãos, ele era rei, mas ele não era sacerdote. Amados, nós temos que descobrir a posição onde Deus nos colocou e guardar no nosso coração de não ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Cada um de nós tem uma posição, cada um de nós tem um lugar na casa do Senhor, cada um de nós temos uma tarefa na casa de Deus. Que Deus nos guarde, amados irmãos, para nós não desejarmos ser aquilo que nós não fomos chamados para ser, ou desejar a posição do outro. Porque a posição do outro às vezes é maior, aparentemente aos nossos olhos, é mais elevada do que a nossa. Tanto na casa do Senhor, amados irmãos, no trabalho. Você sabia que tem pessoas que ficam lá orando, Senhor, derruba aquele. Senhor, tira aquele ali, porque se eu tirar ele, eu tomo o lugar dele. A posição vai ser minha. Que Deus nos guarde. Quando Eliseu chegou em Elias e falou assim, Elias chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, o que você quer? Elias sabia que ele estava prestes para subir, para ser arrebatado. O que você quer que eu te faça? Qual foi o pedido de Eliseu, Piazza? Porção dobrada. Amados, aparentemente Elias foi um homem tremendamente usado por Deus. Quando nós ouvimos essas palavras, aparentemente soa o seguinte, eu quero ser maior do que você. Mas Elias falou uma coisa muito interessante. Elias falou para ele, olha, vai ser um sinal. Se assim acontecer, ou seja, porque quem conhece o seu coração é Deus, não era Elias. Se Deus viu que dentro do seu coração o seu pedido foi agradável ao Senhor, Elias falou para ele, olha, se você me vir hoje ser arrebatado, ou seja, se você me vir subir, Deus vai te dar a porção dobrada. Mas, amados irmãos, ele não pediu para Elias cair da graça e ele tomar a posição dele, não, amados. Ele pediu, amados irmãos, que ele possa subir, amém? O nosso desejo, amados irmãos, no nosso trabalho, é que as outras pessoas sejam promovidas. E não, amados irmãos, perder a posição que tem para nós tomarmos a posição dele. Que Deus nos guarde, guarde o nosso coração. Porque isso também, amados irmãos, é apego às coisas materiais, é avareza. É onde nós temos que tomar o cuidado no nosso coração. A Bíblia diz que agora ele entra dentro do templo. Ele vai queimar o incenso, que não era devido a ele que era rei. Quem queimava incenso, amados irmãos, quem entrava dentro do templo, quem prestava culto a Deus eram os sacerdotes. A Bíblia diz que quando ele entra dentro do templo, o sacerdote Azarias, com mais 80 homens, e a Bíblia diz que eram homens corajosos. Amados irmãos, porque para enfrentar um rei naquela época, tinha que ter coragem mesmo de Deus. Tinha que ter unção de Deus, amados irmãos. Porque ali não estava sendo em jogo simplesmente uma posição, mas era a cabeça deles que estava em jogo. Eles sabiam que eles podiam ser mortos ali no mandado do rei. A Bíblia diz que aqueles 80 homens seguraram o rei e não deixaram o rei queimar incenso. Chamaram a atenção do rei, repreenderam o rei. O rei ficou nervoso. Uzias. O rei ficou chateado. Eu sou o rei, eu sou o tal.
Eu sou o poderoso aqui da casa. Eu posso, eu mando, eu faço. Isso não cabe a você, cabe ao sacerdote. Não cabe a ti, ó. A Bíblia diz que o rei se enfureceu. Você sabe qual que era o segundo passo? Matar todos os sacerdotes. Mas a Bíblia diz que quando ele se enfureceu, naquela ira, nasceu a lepra no rei. Um homem que começou sendo ajudado maravilhosamente. Presta bem atenção, ele começou bem. Ele continuou de forma maravilhosa. Foi um dos homens que reinou mais em Israel, 55 anos. Mas se exaltou, não guardou o seu coração. Amados irmãos, a exaltação, ela não vai pela idade de crente. O homem precisa de guardar o coração em todo o tempo. Porque nós podemos ser crente de 5 anos e isso entrar dentro do coração. De 10 anos e isso entrar dentro do coração. Basta nós não vigiarmos. Final da vida deste homem. Começo, meio e fim. Começou bem. O meio do seu ministério maravilhosamente. A Bíblia chama a atenção aqui, diz que ele fez invenções, flechas, máquinas que atiravam várias flechas, máquinas que colocavam no canto das muralhas. Naquela época, amados irmãos, era coisa de outro mundo. Era a mesma coisa de pegar uma metralhadora, sendo que ninguém não tinha nada, só espada. E esse homem inventou porque ele foi ajudado por Deus. Mas o final terminou, sabe como? Leproso. Isolado, irmão João. Ele não podia mais sentar no seu trono. Ele não podia mais exercer a sua posição de rei. Por quê? Porque o pecado, amados irmãos, naquela época representava o pecado. A lepra naquela época representava o pecado. E a pessoa, quando ela estava leprosa, ela tinha que ser separada da sociedade. Aquela pessoa não podia mais conviver no meio das pessoas, porque ela estava leprosa. Era uma doença contagiosa. Era uma doença que passava de um para o outro. Amados irmãos, pecado também, isso é um perigo. Quando a pessoa se mistura no meio de pecado, no meio das pessoas que estão vivendo em pecado, é perigo, amados irmãos, ela se contagiar também. É por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, amém? Amém. Por quê? Porque a pessoa pode se contagiar, pode se contaminar mesmo. Quando nós estamos lá em comunhando com aquelas pessoas que estão vivendo. Mas a Bíblia diz que este homem agora viveu isolado. Ele viveu numa casa sozinho, porque estava leproso. É onde nós precisamos hoje guardar o nosso coração. Amém? Guardar o nosso coração da avareza. Guardar o nosso coração da exaltação. Lá no capítulo 4 de Daniel, a Bíblia conta a história de um rei, rei Nabucodonosor. Lá no capítulo 4, esse capítulo todo ele é escrito por Nabucodonosor. Esse homem, amados irmãos, que foi conhecido naquela época um dos maiores homens. Porque foi um imperador conquistador. Um homem ímpio. Mas aquele homem teve um sonho. E ele relatou o sonho dele para Daniel. E Daniel, quando ouviu o sonho daquele homem, Daniel aconselhou aquele homem e disse: olha, deixa eu te dar um conselho. Arrepende dos teus pecados, porque o sonho vai acontecer assim, assim, assim. Deixa eu te dar um conselho. Arrepende dos teus pecados, conserta a sua vida com Deus, para que isso não venha acontecer contigo. A Bíblia diz que aquele homem não quis dar ouvido. Passado 12 meses, aquele homem estava passeando no seu palácio, olhando a glória, olhando tudo. Exaltou o coração e ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu conquistei com meu poder, que eu fiz, que eu edifiquei para a casa real? A Bíblia diz que a palavra ainda estava na boca, não tinha nem saído,
ouve-se uma voz lá do alto. Foi cortado. Aquele homem foi tirado do meio das pessoas. Aquele homem foi levado para o campo. Aquele homem viveu que nem animal, comendo capim. Eu não sei como, irmãos, mas a Bíblia está escrita, e quem escreveu foi Nabucodonosor. Quem deixou isso registrado para nós foi o próprio rei. Que ele comeu que nem animal capim. Que os pelos cresceu. O coração dele foi mudado. Um coração de homem foi mudado para um coração de animal. Sabe até quando? Até que o coração deles foi transformado. Até que ele veio a reconhecer que o reino é de Deus, o reino é eterno. Que o poder pertence a Deus. E no final do capítulo 4 ele diz: por isso eu, Nabucodonosor, louvo, adoro, exalto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amados irmãos, se nós, amados irmãos, não guardarmos o nosso coração, Deus pode quebrar nossas vidas também. Eu prefiro, amados irmãos, ser quebrado na casa do Senhor, ser tratado pelo Senhor, porque Ele é o oleiro e Ele trabalha no vaso, do que deixar lá fora o homem quebrar, amados. Que Deus nos guarde, que nós venhamos permanecer humildes. Jesus, Ele faz um convite lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte: vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? E diz mais: e aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus, Ele veio, Ele sendo Senhor dos Senhores, Ele veio humilde nessa terra. E Ele quer que nós vamos a Ele e vivemos também como Ele viveu, sendo humilde. Amém? Que Deus guarde o nosso coração da exaltação. Vamos ficar de pé neste momento e vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus. Amém? Porque o Senhor, amados, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, tem feito maravilhas nas nossas vidas. Ele tem feito maravilhas na sua vida. Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. Amém, amados? E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele quer fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Porque Ele está preocupado, sabe em quê? Em te abençoar, em nos abençoar, em abençoar a cada um de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao nosso bondoso Deus. Nesta noite, nós ouvimos a palavra de Deus. O nosso Deus é o Deus que transforma, é o Deus que faz milagres, é o Deus que muda a circunstância, é o Deus que transforma coração. Glória a Deus. E nesta noite, você não veio aqui por um acidente, você veio aqui por uma providência de Deus. Porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer um milagre na minha vida. Deus quer operar nas nossas vidas grandemente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós pensamos que o trabalhar de Deus é se eu deixar, mas Deus já está trabalhando. Amém. Nós já chegamos aqui, sabe por quê? O Espírito de Deus já estava trabalhando nas nossas vidas. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele completar a obra. Amém? Deixa Ele fazer. Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Ele quer fazer maravilhas, milagres na sua vida também. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, nós te adoramos. Senhor, nós te agradecemos nesta noite, ó Pai. Ó Deus, esta mensagem, Senhor, ó Pai. Ó Deus, esta mensagem de alerta que o Senhor, ó Pai, trouxe aos discípulos ali naquela passagem. Senhor, que esta mensagem também seja sirva para nós também, ó Pai. Para que nós venhamos guardar o nosso coração da avareza, Senhor. Para que nós venhamos guardar o nosso coração da altivez. Para que nós venhamos guardar o nosso coração da exaltação, Senhor. Pai, estas passagens que nós lemos aqui, Senhor, ó Deus, nos livra, Senhor, ó Pai, de cair neste mesmo erro. Nos livra, Senhor, ó Pai, ó Deus, de cair, Senhor, ó Pai, na exaltação, Senhor, ó Pai, como foi ali no rei Uzias. Mas
que nós venhamos permanecer humilde na tua presença, Senhor. Conforme diz João Batista, Senhor, importa que tu cresça e que nós diminuamos na tua presença. Senhor, fortaleça a fé de cada irmão. Cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor, ó Pai, entramos aqui para ouvir a Tua palavra, entramos aqui para ouvir a mensagem do Evangelho, que esta palavra, Senhor, esteja guardada dentro do nosso coração. Pai, quebra toda pedra, Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, Senhor. Quebra, Senhor, ó Pai, se porventura tiver alguma pedra dentro das nossas vidas, ó Pai, atrapalhando o Teu operar, que seja quebrada, que seja removida no nome de Jesus Cristo, mas que o milagre chegue e alcance as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Nós te oramos, nós te adoramos e nós te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, vamos estar mais uma vez orando, agradecendo a Deus. Amanhã... Amanhã, reunião das senhoras, amém? Amém? As senhoras não estão regiando o gosto. Olha Amanhã, só. reunião da União Feminina, às 7h30 da noite aqui na igreja. Amém, amados? Amanhã, reunião da União Feminina para todas as jovens, as senhoras, né? E o nosso culto também vai ser no sábado, da União Feminina, e nós vamos ter vigília na sexta-feira, às 10 horas da noite. Glória a Deus. Sexta-feira, 10 da noite, vigília, na direção da União Feminina, amém? E nós também estamos orando, amém, irmãos? Os irmãos vão orar comigo? Amém, irmãos? União masculina. Amém. Isso. As canelas de fogo aí. União masculina agora, hein? Vamos estar orando para a gente começar, em nome de Jesus, esse mês, já começar a trabalhar com o departamento dos varões de fogo, né? Para a gente também trabalhar aí para fazer os nossos cultos, reunião. Jovens senhores, né? Ei. Carlos gosta desse negócio aí, né? Eita glória. Amém, irmãos? Então nós vamos estar orando, os irmãos orem conosco, para a gente, em nome de Jesus, no final desse mês já está tudo ajeitado. Amém? Deus vai estar provendo o meu tempo também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a gente estar mais tempo na obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, ministrando para os homens também e sendo abençoado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Grandes coisas Deus tem para fazer, quer fazer e vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E os planos deles nunca vai ser frustrado, mas os planos que Ele estabeleceu vão se realizar. Em nome de Jesus. Queira o diabo ou não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele determinou, Ele é poderoso, amados, para fazer, amém? Todo o poder está no nome do Senhor, e Ele tem todo o poder na sua mão, amém? Glória a Deus, vamos agradecer a Deus. Quem recebe? Amém. Amém. Vamos tomar posse da palavra de Deus para nossas vidas, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, ó Pai. Nesta noite, Senhor, ó Pai, a qual nós estamos aqui ainda, Senhor, te louvando e te adorando. Queremos te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor, ó Pai, operou nesta noite nas nossas vidas. Dai-nos da tua graça, Senhor, nos leva agora em paz de volta para os nossos lares. Livra-nos de todo mal, livra-nos de acidentes, de enfermidades, das setas que voam ao meio-dia, Senhor, do terror noturno. Guarda os nossos sonos, guarda nossas vidas, ó Pai, livra de toda perturbação, no nome de Jesus Cristo, e que a tua paz e a tua bênção esteja sobre cada um de nós. No nome de Jesus Cristo oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, e nós dizemos juntos, Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Cedo.